Amém. Bendito seja Deus por esse momento tão especial, por essa oportunidade tão singular de a gente poder voltar a fazer isso juntos no mesmo lugar. Agora a gente vai ler a Bíblia. Mais uma vez, nós estamos refletindo sobre esse tema, Canaã, como será a nossa vida após a pandemia. A ideia é olhar para a história de Israel, especificamente aquele momento em que Israel deixa de caminhar 40 anos no deserto e então entra na terra de Canaã, a terra da promessa, mas uma terra que precisaria ser conquistada. Então nós estamos refletindo já há 5 semanas sobre isso e vamos continuar hoje a fazê-lo. E para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia ou a acessar o seu dispositivo eletrônico em Josué, capítulo 11. Josué, capítulo 11. Nós vamos refletir sobre todo o capítulo 11. Porém, inicialmente eu lerei apenas o versículo 23. Josué, então, capítulo 11, inicialmente apenas o versículo 23, que nos diz o seguinte: Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra teve descanso da guerra. Amém. Bendito seja o Senhor, que Ele possa falar ao meu coração, ao seu coração, e você também que nos acompanha nesse momento. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração a partir da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Martinho Lutero, um dos grandes nomes da Reforma Protestante do século XVI, costumava dizer o seguinte: se você espetar um alfinete em qualquer versículo da Bíblia, dali jorrará o sangue de Jesus Cristo. Com isso, ele queria dizer que não podemos interpretar nenhum texto da Escritura de forma correta se não usarmos Jesus Cristo como a nossa chave hermenêutica, isto é, como a nossa chave interpretativa. A leitura da Bíblia, de acordo com ele, de acordo com a tradição reformada, só faz sentido quando Jesus Cristo é o centro da mensagem. Muito bem, parafraseando Lutero, eu diria o seguinte, que se nós espetarmos um alfinete no livro de Josué, dele jorrarão rios de sangue. E não o sangue de Cristo, mas o sangue dos habitantes de Canaã. Há muito, mas muito derramamento de sangue no livro de Josué. E isso por si só é algo terrível. Mas existe um elemento na narrativa de Josué que torna essa violência muito mais grave. Porque o texto nos diz que tudo aquilo que foi feito, todo aquele sangue que foi derramado em nome de Deus e para a glória de Deus e sob a orientação de Deus. Será que Deus realmente ordenou e compactuou com toda aquela violência? Essa é uma questão muito importante nós discutirmos. O texto que li, capítulo 11 de Josué, inicialmente eu li apenas o versículo 23, descreve o auge da conquista da terra de Canaã. Josué entra na terra a partir do capítulo 2 e vai conquistando cidades, e o auge dessa conquista é o capítulo 11. Do capítulo 11 para frente ele vai dividir a terra entre as pessoas, as tribos de Israel, e então a sua missão estará cumprida, lá no capítulo 24. Mas o auge da conquista é o capítulo 11. E aí no finalzinho do capítulo 11, é dito
exatamente isso. Foi assim que Josué conquistou toda a terra conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as tribos. Chamo a sua atenção para essa expressão, foi assim. No final da narrativa da conquista, e a gente sabe que é o final da narrativa porque tem um elemento aí no final do capítulo 11 dizendo assim, e a terra descansou da guerra. Ok? Isso está indicando para a gente que acabou a fase da conquista. Mas antes de dizer que acabou a fase da conquista, ele diz como é que foi a conquista. Foi assim. Aí eu pergunto para você, assim como? Foi assim que ele conquistou. Mas assim como? Aí sim o capítulo 11 vai dizer para a gente, assim como. E isso é muito doloroso. Acompanhe comigo então o capítulo 11, primeiro versículo 7. Versículo 7. Josué e todo Israel e todo o seu exército os surpreenderam. Os reis haviam se ajuntado para lutar contra Josué e o exército de Israel. Então Josué os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. Versículo 8. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Mesrefote-Maim e até o vale de Mispa-Alete. Eles os mataram, presta atenção, sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhes tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Versículo 10. Foi assim que Josué conquistou. Assim como, na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos os que nela estavam. Para não deixar dúvida, exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse. Leia-se, homens, mulheres, jovens, crianças, cabritos e cordeiros. E para arrematar, incendiou a cidade. Foi assim que Josué conquistou, versículo 12. Josué conquistou todas essas cidades e matou à espada os reis que as governavam. Destruiu-as, presta atenção sempre nesse advérbio, totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Versículo 14. Foi assim que Josué conquistou. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué. E Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Versículo 16, a parte A. Foi assim que Josué conquistou. Assim Josué conquistou toda aquela terra. Toda aquela terra. Agora eu quero que você vá para o final, para o versículo 18. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo. Versículo 20. Antes ainda do versículo 20. Vamos para o 21. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebrom, de Debri, de Anabe e de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente, e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita. Até aí. Foi assim que Josué conquistou, derramando muito sangue, com muita violência. E sabe o que é mais chocante?
por que que Josué fez isso? Ou motivado por que Josué fez isso? O versículo 20 da narrativa vai dar a pista para nós. Pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Foi assim que Josué conquistou Canaã, com muita violência. E segundo ele, sob a orientação de Deus. À luz de tudo que é dito nesse capítulo e no livro até aqui, e em outras partes da Bíblia, nós devemos concluir que o nosso Deus é um Deus violento, um Deus que endossa a violência. O nosso Deus é um Deus violento. Essa é a pergunta que eu proponho para nós aqui. O nosso Deus é um Deus violento? Para fazer cumprir os seus planos na história, ele não mede consequências, ele não mede esforços. Se preciso for, ele usa qualquer tipo de violência e qualquer intensidade de atos violentos para fazer valer a sua vontade. Esse é o nosso Deus? Então essa é a pergunta. Essa é a pergunta tema da nossa reflexão. Deus é violento? Essa pergunta é muito importante, porque se Deus é violento, ele endossa a violência. Então nós podemos praticar violência também em nome dele. E mais, se Deus é violento, nós temos que tomar muito cuidado, porque aparentemente, quando ele está de mau humor, ele faz um estrago. E como eu e você somos imperfeitos e nem sempre a gente consegue andar na linha como deveria, então a gente tem que tomar muito cuidado. Deus é violento? Essa é a nossa pergunta, esse é o tema dessa reflexão. E eu já vou dar a resposta de cara para essa pergunta. Não, Deus não é violento. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, não é um Deus violento. O Deus da tradição judaico-cristã não é um Deus violento. Bem, então, como é que nós podemos entender Josué capítulo 11 e outros textos tão indigestos quanto este que nós encontramos na Escritura? E mais, como é que nós podemos conciliar a prática da violência, em alguns momentos uma violência indiscriminada, praticada pelo povo de Deus, com a mensagem de Jesus Cristo que nos ordena a amar o próximo, e mais do que isso, a amar os nossos inimigos, como Ele nos amou? Eu quero responder a essas perguntas com 3 proposições, com 3 ideias sobre as quais a gente vai refletir aqui. Não, Deus não é violento. E eu quero explicar como é que a gente concilia esses relatos do Antigo Testamento com a mensagem de Jesus Cristo. E eu quero explicar isso com 3 proposições. A primeira é essa: Deus se revela de forma narrativa. E eu vou te explicar o que é isso. Nós conhecemos a Deus de forma progressiva. Também vou explicar isso. E Jesus revela a Deus de forma definitiva. Deus se revela de forma narrativa. Conhecemos a Deus de forma progressiva. E Jesus revela a Deus de forma definitiva. Primeira ideia, então: Deus se revela de forma narrativa. Vamos entender isso. Deus se revelou a nós, do contrário a gente não poderia tê-lo conhecido. E uma coisa fundamental nesse processo de revelação é que quando Deus está se dando a conhecer, Ele não nos oferece conceitos, Ele não nos oferece fórmulas, Ele não nos oferece doutrinas, Ele não nos oferece argumentos sobre quem Ele é e sobre quem Ele age. O que Deus faz ao se revelar, ao se dar a conhecer a nós? Deus se revela através de histórias. Deus nos conta histórias. Deus ordena que se registrem histórias sobre Ele. Histórias que nos revelem o seu caráter e o seu modo de agir.
É assim que Deus se revela, através de histórias, contando histórias. Então, afirmar que Deus se revela de forma narrativa significa, primeiramente, afirmar que a Bíblia registra histórias que nos falam sobre como Deus é e como Deus age. Além disso, essas histórias nos mostram exemplos de pessoas se esforçando para responder ao amor de Deus de maneira fiel, de maneira honesta e de maneira completa e total. Então, se Deus se revela contando histórias, se essas histórias são exemplos de pessoas se esforçando para obedecer a Deus, entender quem é Deus, entender como Ele age, obedecê-lo de forma fiel, quando nós lemos essas histórias que a Bíblia registra, devemos ter em mente, por favor, preste atenção nisso, que a Bíblia registra o que aconteceu, mas não necessariamente o que devia ter acontecido. E nem tampouco o que necessariamente Deus queria que tivesse acontecido. Ao lermos as narrativas da Bíblia, temos que ter isso em mente. Ela registra o que aconteceu, foi isso que aconteceu. Foi assim que Josué conquistou a terra. Mas isso não quer dizer que necessariamente é assim que Deus queria que tivesse acontecido. Ou não significa que necessariamente deveria ter acontecido assim. A Bíblia é uma narrativa sobre o que aconteceu, mas não necessariamente sobre o que deveria ter acontecido. Isso é o entendimento de que Deus se revela de forma narrativa. Segunda coisa extremamente importante para nós. Nós conhecemos a Deus de forma progressiva. O povo de Israel e nós também, cristãos. Conhecemos a Deus de forma progressiva. E aqui eu chamo muito a sua atenção para isso, porque no meu entendimento, se nós compreendemos isso que eu quero te dizer agora, isso te ajuda a compreender não só a história aqui de Josué, mas toda a história cristã, sobre a história do povo de Deus, de uma forma muito profunda, no meu ponto de vista. Veja bem, o Oriente Médio antigo era um mundo muito violento. Era um mundo muito violento, composto por impérios em constante conflito. Portanto, a violência praticada pelo povo de Deus ao entrar na terra de Canaã, cerca de 1400 anos antes de Cristo, não era algo extraordinário. Era uma prática muito comum entre as pessoas daquele tempo. Naquele contexto era uma prática muito comum. Eles só conheciam a linguagem da guerra, a linguagem da lança, a linguagem do fogo, a linguagem da tortura, a linguagem da morte, como forma de estabelecer as relações sociais, estabelecer o equilíbrio nas relações sociais. Então veja bem, a gente precisa se perguntar nos seguintes termos. Naquele contexto, estaria Deus ordenando ao povo que fizesse não aquilo que era o ideal ou eticamente desejável para todos os tempos, mas aquilo que era necessário para que esse povo sobrevivesse naquele momento da história? Será que essa não é uma chave importante de entendimento da história do povo de Deus? Deus estaria ordenando ali não meramente o que Ele queria que acontecesse. Aquilo que aconteceu não era o ideal, mas aquilo que aconteceu porque era o único jeito de aquele povo ser preservado naquele contexto de violência. Não era o ideal, não era o desejável para todos os tempos, mas era o necessário naquele contexto. Uma outra pergunta que a gente pode fazer: será que haveria uma alternativa viável para Deus conduzir um grupo de errantes, um grupo de escravos errantes e desabrigados em busca de um lar?
Será que Deus conseguiria trabalhar com esse povo de um outro jeito? Será que Deus conseguiria proteger, preservar, se revelar àquele povo e através daquele povo? Através de outro caminho, que não fosse aquele único caminho que aquelas pessoas conheciam naquele momento, que era o caminho da violência, da espada. Em outras palavras, estou tentando dizer para você o seguinte: Deus não ama pessoas, ou Deus não trabalha com pessoas fora da história, fora do seu contexto social, fora da sua cultura. Portanto, já que Deus decidiu trabalhar com um povo que vivia no Oriente Médio, cerca de 2000 anos antes de Jesus Cristo, e Deus decidiu ser o Deus deles, e Deus decidiu se revelar através deles na história, Deus tinha que se envolver com aquele povo em todos os níveis. Já que Deus havia chamado Israel para participar da redenção da história, da redenção do mundo, Ele tinha que encontrar Israel e abençoar Israel onde Israel estava em seu desenvolvimento político, social e moral. Eu estou te dizendo o seguinte: é que se Deus deseja uma humanidade não violenta no futuro, Ele precisa trabalhar com a humanidade violenta no presente. Onde é que esse povo estava? Esse povo estava num contexto de conflito, de guerra e de violência. O que Deus queria para esse povo e para a humanidade através desse povo? O convívio a partir do amor, da paz, da justiça e da bondade. A atitude de vencer o mal com o bem. Mas se Deus queria isso para esse povo aqui, 2000, 4000 anos depois, Ele tinha que começar aqui, onde esse povo estava. Ele tinha que entrar no caos junto com esse povo. Enquanto as pessoas não conseguem entender quem realmente Deus é e como Ele realmente age, Deus precisa estabelecer com essas pessoas um relacionamento doloroso, enquanto essa humanidade ainda é cruel e violenta. Deixa eu me ilustrar isso para você. Imagine a nossa civilização hoje, nós hoje aqui. Imagine, e isso não é difícil, que daqui a 1000 anos, acho que a maioria de nós não estará mais aqui. Daqui a 1000 anos, ok? Em um mundo danificado pelos efeitos colaterais da Revolução Industrial. Aquecimento global, que se dá a partir principalmente do uso de combustíveis fósseis, extinção de espécies, assoreamento dos rios, destruição de muitos rios e florestas tropicais, poluição da água, do ar, contaminação e, quem sabe, catástrofe nuclear, etc, etc. Então imagine as pessoas lidando com isso. Aí os nossos descendentes, daqui a 1000 anos, olhando para trás, olhando para a nossa era, como a mais destrutiva da história humana. A nossa era, a era que nós estamos vivendo, século 20 e 21, como a era mais destrutiva da história humana. E dizendo o seguinte: eu não entendo como foi que Deus foi capaz de abençoar essas pessoas que dirigiam carros. Como Deus foi capaz de abençoar essas pessoas que usavam água potável para lavar calçadas? Como foi que Deus abençoou esse povo que desperdiçava comida? Como foi que Deus abençoou esse povo que aceitava pacificamente a acumulação de riquezas numa boa, enquanto que ao redor dessas pessoas, crianças morriam de fome e não tinham onde morar? Imagina os nossos descendentes se questionando nesse dia: como é que Deus pôde tolerar essa gente? Certamente, os nossos
descendentes diriam algo mais ou menos assim: o fato de Deus ter abençoado os nossos antepassados não era um sinal de que Ele aprovava os seus caminhos destrutivos? Os nossos antepassados destruíram o planeta. Quase que destruíram a possibilidade de vida no planeta Terra por causa das armas nucleares. Os nossos antepassados fizeram isso. E se Deus os abençoou, isso não é um sinal que Deus estava compactuando com as suas atitudes destrutivas? Se os nossos antepassados, se os nossos descendentes, se questionassem nesse sentido, e a gente tivesse a possibilidade de protestar, a gente protestaria dizendo o seguinte: olha, peraí, a gente não sabia. A gente fez o que a gente sabia. A gente agiu com base na consciência que a gente tinha acerca de nós, acerca de Deus e acerca da humanidade. Não tínhamos consciência da abrangência do mal que estávamos praticando. Só estávamos tentando sobreviver da melhor maneira possível. Era como as pessoas viviam nos nossos dias. E talvez Deus também protestasse nessa conversa e dissesse algo mais ou menos assim: eu nunca provei tudo o que eles faziam. Essa conversa é hipotética, daqui a 1000 anos. Eu nunca provei o que o pessoal fazia no século 21. Mas eu os amava. Eu queria que eles sobrevivessem, para que agora vocês, descendentes deles, também pudessem sobreviver 1000 anos depois e pudessem me conhecer como vocês me conhecem agora. Então é nesse sentido que eu estou tentando te dizer que a revelação de Deus é progressiva. Deus vai se dando a conhecer de maneira progressiva. Quanto mais avançamos no tempo, mais possibilidades nós temos de ter um conhecimento mais abrangente de Deus. De acordo com a Bíblia, ao mesmo tempo que Deus ordenou a destruição de Canaã, também ordenou que, uma vez subjugados, os judeus deveriam tratar com justiça, com bondade, com misericórdia aqueles povos e os estrangeiros. Deus nunca ordenou que reproduzissem a exploração egípcia em Canaã. Se vocês são escravos no Egito, não vão chegar lá em Canaã e produzir o mesmo tipo de exploração. Muito pelo contrário, eu quero que vocês aprendam a cuidar dos desamparados, dos vulneráveis. Eu quero que vocês aprendam a cuidar dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro, dos pobres. É assim que eu quero que vocês vivam lá em Canaã. Não façam lá em Canaã a mesma coisa que vocês estão vendo acontecer aqui no Egito. Não reproduzam a máquina da injustiça. Então, ao mesmo tempo que Deus está dizendo, olha, destrua, Ele está dizendo esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso é o que Ele realmente quer. Aí o tempo passa, muito tempo, então chega o momento em que Jesus vem com um novo mandamento. Veja que agora como avançou a revelação de Deus, como agora eles conseguem entender Deus de uma maneira muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais rica. E aí Jesus vai dizer algo que cumpre a lei de Moisés e que extrapola e que supera a lei de Moisés. Extrapola tudo que Josué conhecia até então. Josué é aquele povo. Jesus diz assim: amem-se como eu vos amei. E mais, ame o seu inimigo. E mais, orem por aqueles que vos perseguem. Perdoem, não se vinguem. Deem, não tomem. Nem se apeguem demais àquilo que vocês têm. Ter não é tão importante quanto ser. É que Jesus vai dizer. Eu pergunto, me acompanha aqui. Será que Deus conseguiria levar o seu povo a compreender a vida e a graça que Jesus oferece, sem se envolver em suas batalhas vingativas, violentas e sanguinárias? Está entendendo o que eu estou te perguntando? Será que Deus conseguiria levar o seu povo a conhecer Jesus, a conhecer a mensagem de Jesus, a conhecer a graça, a vida,
o jeito de viver de Jesus, sem ter passado por todos aqueles estágios, sem ter se envolvido em suas batalhas sanguinárias, violentas, vingativas e atrozes? Eu penso que não. Eu penso que não. Jesus é o clímax da revelação de Deus. Só podemos conhecer e compreender a Bíblia se observarmos que na Bíblia a revelação é progressiva e Jesus é o clímax dessa história. Tudo que nós temos que pensar sobre Deus e acreditar sobre Deus não pode ser baseado meramente naquilo que Josué acreditava, naquilo que Josué ensinou, naquilo que o povo de Canaã sabia. Podemos levar em conta aquilo que o povo de Canaã sabia, mas a nossa referência máxima é aquilo que Jesus está nos ensinando. A revelação de Deus é progressiva e Jesus é o ápice dessa revelação. Nosso Deus é um Deus violento? Não, nosso Deus não é um Deus violento. Por que eu estou dizendo isso? E para entender isso, e para conciliar isso com a ideia de um Deus que é amor, conforme Jesus nos revela, nós precisamos ver que Deus se revela como narrativa, conhecemos a Deus de forma progressiva e, por último, como eu havia dito, Jesus revela a Deus de forma definitiva. Veja bem, Colossenses 1, versículo 15. O que está dito lá? Colossenses 1, versículo 15, vai nos dizer: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Tudo aquilo que você quer saber sobre Deus, você sabe através de Jesus. É Jesus quem nos revela Deus do jeito que Deus é. Isso significa afirmar que na Bíblia, nada, absolutamente nada, pode ser lido, compreendido, obedecido e vivido sem passar por Jesus Cristo. Veja bem, tudo em Jesus Cristo salva. Nós costumamos dizer que a morte de Jesus nos salva, a cruz de Jesus nos salva. Isso é verdade, mas precisamos entender que tudo em Jesus salva. A encarnação de Jesus salva, a vida de Jesus salva, a mensagem de Jesus salva, a morte de Jesus salva, a ressurreição de Jesus salva, a ascensão de Jesus salva e a volta de Jesus salva. Tudo em Jesus salva. Então Jesus é o centro de tudo. Jesus é a luz que tudo ilumina e nada é devidamente claro. Mais precisamente, nada é real fora da relação com Jesus. De novo, Paulo aos Colossenses vai nos dizer o seguinte, que a realidade de todas as coisas, Colossenses 2:17, está em Cristo. E Colossenses 3, versículo 11, vai nos dizer o seguinte, que Cristo é tudo e está em todos. Então a realidade está em Cristo. Se eu quero entender o que está acontecendo lá em Canaã, eu preciso olhar para Canaã através de Jesus. Se eu quero entender o que está acontecendo lá em Apocalipse, eu preciso olhar para o Apocalipse através de Jesus. Não tem, é como se você olhasse para a sua Bíblia desse jeito. É como se você pegasse a sua Bíblia e fizesse algo mais ou menos assim. Aqui nós temos o Antigo Testamento. Então, uma progressão. A pessoa que está aqui conhece menos, e a que está aqui conhece mais sobre Deus. E aqui nós temos Jesus. E depois nós temos um aprofundamento disso a partir de Jesus. Então, no centro da Bíblia nós temos Jesus. Tudo que nós queremos saber sobre Deus, nós precisamos olhar a partir da perspectiva de Jesus. Tudo que nós queremos saber sobre Deus, nós precisamos olhar a partir da perspectiva de Jesus. Então é baseado nisso que eu estou dizendo que o nosso Deus não é um Deus violento, porque o Deus que Jesus revela não é um Deus violento. Não é o Antigo Testamento que lança luz sobre a nossa fé em Cristo, mas é justamente o contrário. É a nossa fé em Cristo que lança luz sobre a nossa compreensão do Antigo Testamento, sobre o Antigo Testamento. Nos capacita a entender como Deus se revela no Antigo Testamento. Deus é violento? Não. Porque Jesus de Nazaré nos revela Deus como Abba, como Pai. Como um Pai que nos ama e se entrega por nós. Deus não é violento, Deus é amor. A maior expressão desse amor foi demonstrada no julgamento e na crucificação de Jesus. A maior demonstração
desse amor foi demonstrada no julgamento e na crucificação de Jesus. Você já parou para olhar como é que foi o julgamento de Jesus? Como é que foi um julgamento fajuto? Testemunhas mentirosas, promotores mal intencionados, um juiz covarde, interesses escusos envolvidos naquele julgamento. Foi o julgamento mais fake da história, o julgamento mais fajuto, mais mentiroso, mais falso da história. E Jesus recebeu nesse julgamento uma sentença terrível, que foi a da cruz. O escritor N.T. Wright, que é um escritor inglês, escreveu um livro interessantíssimo sobre o dia em que a Revolução começou. E então ele vai falar sobre a cruz. O que era a cruz no mundo greco-romano? A cruz não foi inventada pelos romanos. Muito antes dos romanos, as pessoas eram amarradas, às vezes, em árvores, eram pregadas em árvores e morriam assim. Mas, então a cruz, e depois pregadas mesmo em cruz. E essa cruz, geralmente, era na forma de um T. Não exatamente a cruz do jeito que nós entendemos, assim, com a parte assim, mais ou menos na forma de um T. Essa cruz era. E os romanos aperfeiçoaram a cruz, porque eles usaram a cruz para dois tipos de pessoas: os escravos e os rebeldes. O escravo que fugia e tentava buscar a sua liberdade, recebia a crucificação. E um rebelde, uma pessoa que tentasse uma rebelião contra um poder instituído, também recebia como pena a crucificação. Porque o que eles queriam com a crucificação não era simplesmente punir uma pessoa. Eles queriam humilhar até o limite máximo a pessoa que era crucificada. Humilhar aquela pessoa de tal maneira que qualquer pessoa que pensasse em se rebelar contra o poder instituído, como aquela pessoa que estava sendo crucificada, esse que pensasse assim também teria aquele mesmo fim. Então a pessoa ficava ali na cruz, às vezes dias. E seus corpos ficavam pendurados ali dias. E eles eram colocados geralmente na entrada, ou no que a gente poderia chamar de a saída da cidade. Então aqueles corpos ficavam colocados ali, e alguns não eram tirados dali. Então os abutres vinham para comer aqueles restos mortais. Os ratos vinham para comer. Era uma cena terrível. E ficava ali justamente na entrada da cidade ou na saída da cidade, para que quem passasse por ali visse: esse vai ser o seu fim se você se rebelar também. Era algo terrível que os romanos faziam. Sabe qual é o nome que os romanos davam para isso? Pax Romana. Pax Romana. A paz romana. É assim que nós estabelecemos a paz. Nós derramamos o sangue dos rebeldes na cruz. E assim nós mantemos a paz. Nós aplicamos uma violência terrível contra as pessoas, para eles entenderem que não vale a pena se rebelar. Através da violência nós mantemos a paz. Abre a sua Bíblia aí comigo agora então, em Colossenses. Quando eu digo para você que Jesus é o ápice da revelação de Deus, é disso que nós estamos falando. Colossenses, não capítulo 3, mas capítulo 1, versículo 20. Presta atenção no entendimento de Paulo. É esse cenário da crucificação que Paulo tem em mente, quando ele fala sobre isso aqui. Como é que Roma estabelece a paz? Com violência, derramando o sangue dos outros. Aí Paulo vai dizer o seguinte: e por meio dele, Jesus, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, pelo derramamento do seu sangue na cruz.
Jesus está fazendo algo extraordinário aqui, meus irmãos. Ele está botando um fim na máquina de violência, que era Roma. Vocês praticam a violência para estabelecer a paz. E aí alguém retalha e pratica a violência para estabelecer a paz. E aí vocês praticam mais violência para estabelecer a paz. Jesus é aqui a vítima que não retalhou. Jesus aqui é a vítima que recebeu a violência e que botou uma trava nessa engrenagem de violência. Diz assim: perdoe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não incitou os seus seguidores a praticar o mesmo tipo de violência que Roma estava praticando com ele. Jesus disse assim: perdoe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Claro que eles sabiam o que estavam fazendo, eles estavam condenando Jesus injustamente e de maneira violenta e malvada. Mas eles não sabiam o que estavam fazendo no sentido de que não sabiam quem era Deus e como Deus age. Ao não retalhar, Jesus quebrou a engrenagem da máquina da violência. E ao ressuscitar, Jesus nos mostra que o seu jeito de viver vai triunfar na história. Porque Jesus morreu, mas ressuscitou. O bem triunfará sobre o mal. A vida triunfará sobre a violência, sobre a morte. A bondade vai triunfar sobre a violência. O amor vai triunfar sobre a violência. Mas Jesus está nos dizendo que nós já podemos começar a viver assim. Diante de tudo isso, eu quero concluir dizendo o seguinte: a grande pergunta a ser feita não é por que Deus falou para não matar, nas 10 palavras, por exemplo, e depois mandou matar. Deus é violento? Essa não é a grande pergunta. Aliás, essa é uma pergunta errada. E a pergunta errada leva à resposta errada. A grande pergunta que nós precisamos fazer, a pergunta certa que nós precisamos fazer é o seguinte: a pergunta de vida ou morte é a seguinte: por que o jeito de viver de Jesus não vingou na história? Nós não temos que ficar perguntando, mas o Deus da Bíblia é um Deus violento? Não! O Deus da Bíblia é amor, conforme Jesus nos revela. O que nós temos que perguntar é por que o jeito de viver que Jesus revela não vingou na história. Mesmo entre aqueles que dizem crer nele. Por que os seguidores de Jesus, muitas vezes, não romperam com o ciclo de violência conforme Jesus fez? Olhe para a história cristã. Olhe para a história da humanidade. Por que os seguidores de Jesus não romperam com o ciclo de violência? Pessoa violenta é aquela que age pela força do ódio, pela força da vingança, pela força do ressentimento, pela força da inveja, enfim, pela força da maldade. Então, nesse sentido, tem muita violência nos nossos dias. Violência nas relações familiares. Violência física, às vezes violência verbal. Violência nas relações comerciais. Violência nas redes sociais. O mundo virtual também é um ambiente de relação entre as pessoas. É engraçado que nas redes sociais as pessoas são capazes de dizer coisas absurdamente violentas. Ainda que sejam, às vezes, seguidores de Jesus, ou se digam seguidores de Jesus. Violência no trânsito, violência nas palavras, violência nos gestos. O problema é que não há como praticar a violência sem violar-se. Não há como praticar a violência sem violar aquilo que de sagrado existe em você, que é a presença do Deus que é amor. Quem pratica a violência, sob que forma for, viola a presença daquilo que é sagrado em si,
que é a presença do Deus de amor. Não viole o caminho de Deus, que é o caminho do amor, praticando a violência. Não viole a si mesmo e o coração de Deus, praticando a violência no caminho do amor. Se você está no caminho do amor, pratique as obras do amor. Aquele que você segue nos ensinou, te ensinou, me ensinou a responder à violência com amor e perdão. Amor e perdão. Essas são as duas coisas que vão sarar o nosso mundo, por dentro e por fora, nesse novo normal. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar mais uma música em louvor a Deus. Quero convidar você a ficar em pé. E a gente vai cantar nessa música que é uma oração a Deus. A gente vai confessar essa oração. Deus, nós estamos começando uma nova caminhada, um novo momento na nossa história, como igreja, como humanidade, de certa forma. Ajuda a gente a andar no caminho do amor, Deus, praticando as obras do amor. Nós não queremos ser violadores do caminho. Nós queremos ser caminhantes em sintonia com o Senhor. Vamos cantar. Só olhar para Cristo e nada mais. Renunciar à velha estrada em que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Viver com Ele a cada instante, seguir seus passos e ir adiante. Já é hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade, por sua graça renovada sobre nós, por sua bênção estendida a nós. Muito obrigado pelo seu povo aqui, ó Pai. Muito obrigado pela esperança que é renovada em nossos corações. Muito obrigado pelo refrigério. Muito obrigado por sua igreja.
Muito obrigado por sua obra em nossas vidas. Muito obrigado porque, ainda que estejamos aquém daquilo que o Senhor deseja para nós, nós te agradecemos o fato de estarmos seguindo no caminho do amor. Ajuda-nos a dizer não para todo tipo de violência, para todo tipo de experiência que viole a obra e a presença do Senhor em nós. Em nome de Cristo Jesus, dê-nos a força para agirmos assim, para a glória do Senhor e para a nossa alegria. Eu peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora, meus queridos irmãos e irmãs, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor, o nosso Deus, estejam sobre vocês e assim permaneçam até aquele glorioso dia em que veremos o nosso Senhor face a face. Amém. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos, minhas irmãs. Podem se assentar. Muito bom ter todos vocês aqui. Que Deus os abençoe. Que Deus os guarde. Quem está nos visitando, seja muito bem-vinda. Como você pode ver, é um momento diferente que nós estamos vivendo, mas que bom que você está aqui conosco, mesmo não sendo frequentador assíduo da nossa comunidade. Que bom que todos que estão nessa condição possam retornar e estar aqui quantas vezes quiserem. A gente vai se despedir agora. Antes de me despedir, eu quero também me despedir das pessoas que estão acompanhando online. Que Deus os abençoe, os guarde. Que bom que vocês também estão acompanhando aí. Que Deus nos dê a graça de, no momento mais breve possível, estarmos todos juntos aqui nesse mesmo local. Enquanto isso, estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus os abençoe igualmente. Nessa semana seguimos aí com a nossa programação normalmente. Ao meio-dia nós vamos ter ainda nossa reunião de oração, a live na quinta-feira e no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, teremos a programação com as crianças às 10 da manhã e o nosso culto aqui às 19 horas, seguindo com esta série de mensagens. Desejo que todos tenham uma ótima semana. Eu adoraria estar à porta para cumprimentar e abraçar e beijar todos vocês. Não vai ser possível ainda. E imagine que você também queira abraçar, beijar as pessoas que estão aqui, mas isso ainda não é possível. Mas isso não quer dizer que a gente não possa conversar um pouquinho. Na medida do possível, vamos manter um certo distanciamento físico, evite o toque físico, mas isso não quer dizer que a gente não possa conversar um pouquinho antes de ir embora. Que Deus os abençoe. Vão em paz. Uma ótima semana. Amém.